Seja bem-vindo ao canal Agro é o Nosso Chão, o lugar onde plantamos sementes de conhecimento. Meu nome é Márcio Zadames, eu sou engenheiro agrônomo e no episódio de hoje mergulharemos no solo fértil da história, explorando a fascinante jornada da agricultura desde suas raízes na pré-história até horizontes futuros. Antes de começarmos, eu quero lembrar você a se inscrever no nosso canal, tá? E ativar o sininho e curtir esse vídeo. Dessa maneira você contribui e ajuda o nosso canal a crescer, a trazer mais conteúdos como esse aqui. Então vamos lá. A primeira revolução agrícola. A agricultura começou a ser praticada por volta de 12 mil anos antes de Cristo. Mas a primeira revolução ocorreu entre 8.000 e 5.000 a.C., no período neolítico, quando ocorreu o florescer do ser humano. É nessa fase que o homem descobriu como manejar o fogo e inventou a roda, o que permitiu dominar a produção de alimentos. Também passou a criar animais, e as tribos deixaram de ser essencialmente caçadoras e coletoras, o que propiciou o surgimento das primeiras vilas. Então, para a gente estar vivendo o que a gente vive hoje em cidades, em bairros, né, como comunidade, tudo isso começou com a agricultura. Foi quando o ser humano começou a tentar controlar um pouco a natureza. Ele começou a cultivar, daí não precisavam sair muito longe, né? Então algumas coisas ele precisava pegar fora ainda, mas essencialmente ele ficava mais próximo, né? Então, foi-se criadas as primeiras vilas. Isso ocorreu na região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia é entre os rios Tigre e Eufrates, o atual Iraque e Síria, e também ocorreu na região do Crescente Fértil, no Egito. E foi nessa época também que doenças de desordens alimentares começaram a surgir, como a diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares e osteoporose. Isso devido à base da alimentação ser baseada em grãos, como trigo e cevada, e posteriormente ervilha e lentilha, ocorrendo uma falta de vitaminas encontrada nas frutas, que foram deixadas de lado após o sedentarismo. Então, é muito o que a gente vive, basicamente, hoje em dia, né? Que se acaba se comendo um tipo de alimento, né? E deixando o outro de lado. Então, é interessante sempre essa variedade. Quando eu falo em sedentarismo, não é a questão assim de ele não fazer exercícios ou dele passar o dia na frente do computador, como a gente passa hoje, né? A questão do sedentarismo é que antes ele era caçador e coletor, né? Vivia pelas planícies, pelas montanhas, e tinha uma variedade, e aí ele passou a ser sedentário, ele passou a ficar num lugar só, então ele não passou a percorrer grandes distâncias para se coletar o alimento. Então, é por isso que é o sedentarismo. Foi mais ou menos nessa época também que surgiram as classes sociais, o conceito de propriedade privada, os primeiros sinais de comércio e todas essas maravilhas da sociedade moderna, como desigualdade social, pessoas que não têm onde morar, então começou isso há muito tempo atrás, né? Não tivemos mudanças significativas em tecnologias na agricultura durante quase 9.000 anos, até que chegue a Revolução Industrial. Então, basicamente, junto com a Revolução Industrial, a gente teve a segunda Revolução Agrícola, onde a intenção era diversificar a produção no campo e aumentar a produtividade dos cultivos. Essa segunda onda marcante ocorreu na Europa, principalmente na Inglaterra, entre os séculos XVIII e XIX e o início do século XX. Então, entre 1700, 1800 e início de 1900. As principais mudanças que ocorreram foram o uso dos cavalos nas operações rurais, o que aumentou a produtividade e reduziu a necessidade do emprego da força humana. O plantio em larga escala de novos produtos, como a batata e o milho, que tem origem na América do Sul. Então, em função das grandes navegações, tiveram alguns produtos que foram levados para a Europa. No caso aí, o milho e a batata, tem os seus centros de origem nos Andes, certo? Então começou a ser cultivado na Europa também ali pelo ano de 1700, 1800.
E o milho e a batata constituíram a base da alimentação europeia, que tinha grande demanda de uma população cada vez mais urbana. Tivemos nessa época também a concentração de terras através das leis do cercamento, dando aos nobres vastas áreas de terras e expulsando camponeses de suas terras, que após um período, alguns voltam para a área rural como empregados. A gente teve também o aumento da atividade pecuária, principalmente a criação de ovelhas para a produção de lã, matéria-prima da indústria têxtil, que foi a base primordial da Revolução Industrial. Nessa época também tivemos um investimento em pesquisas em diferentes áreas, como fertilidade do solo. Em 1907, os primeiros tratores movidos a gasolina juntamente com o arado proporcionaram um aumento absurdo na preparação do solo. Mas aí veio um problema muito grande, que se teve com a ilusão de que o problema da nutrição de plantas estava resolvido. Então, as práticas que hoje a gente sabe bem, né, que é o uso de esterco de animais como adubo, a rotação de culturas e o pousio foram abandonadas. O desenvolvimento da motomecanização e o melhoramento genético das sementes propiciou a instalação de grandes monoculturas. Então, tudo isso colaborou para o esgotamento dos solos, surgimento de muitas doenças em plantas e trouxeram muita fome e ocasionaram grandes movimentos migratórios dos trabalhadores rurais para as cidades ou outros continentes, resultando em sérios problemas sociais. A gente tem muitos movimentos migratórios nessa época na Europa, né, para os Estados Unidos em função de grandes pragas, né, que tiveram nas culturas. Então, mas isso eu vou falar em outro vídeo quando eu for falar especificamente sobre determinadas culturas, né? Então eu só vou deixar esse assunto bem amplo, bem aberto, para depois a gente discutir ele melhor quando eu for falar da cultura da batata, por exemplo. Então, com esses movimentos migratórios, resultou outro problema social, né? O desemprego, a falta de habitação, falta de educação, falta de saúde e problemas ambientais, né? Com o problema de abastecimento de água, saneamento, geração de lixo, estão entre mais algumas maravilhas do mundo moderno que foram ocasionadas pelo ser humano, né? E juntamente com tudo isso, nos traz até a terceira revolução agrícola, ou Revolução Verde. Na virada para o século XX, com a introdução do motor a combustão, a tração animal foi substituída por máquinas a gasolina. E novos tratores substituíram enormes modelos movidos a vapor, que eram, então, os responsáveis por rebocar e reabastecer semeadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, entre outras máquinas. Isso aumentou a produção em um nível nunca antes visto. Tomavam forma novas transformações profundas no campo, que ficaram conhecidas como Revolução Verde. Esse processo de mudanças ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, preparando o setor agrícola para suportar a explosão demográfica registrada na segunda metade do século. Com o avanço da indústria química durante as grandes guerras, cientistas e políticos acharam que isto iria acabar com a fome no mundo. Mas o problema viria a ser a má distribuição de renda e não as doenças que dizimavam as plantações. Um exemplo de produto químico que foi desenvolvido como arma militar são os herbicidas, que foram criados para exterminar as plantações alemãs e japonesas na Segunda Guerra Mundial. Um deles específico ficou bem conhecido na Guerra do Vietnã, na década de 60, que é o agente laranja. Ele era pulverizado sobre a densa floresta para desfolhar as árvores. O agente laranja era, na verdade, um composto em partes iguais de dois herbicidas, o bem conhecido 2,4-D e o 2,4,5-T. O herbicida 2,4-D é usado até hoje, né? Não vou entrar em mais detalhes sobre esse assunto porque é um assunto para um outro episódio, um episódio somente sobre herbicidas. Foi nessa época que surgiu o termo agrotóxico, mas eu prefiro chamar de defensivo agrícola. Ao longo dos vídeos vocês vão descobrir por que eu prefiro essa forma de chamar. No Brasil, a Revolução Verde chegou na década de 60 e teve como marco inicial mesmo o ano de 1972, com a fundação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Isso também vai ser um dos capítulos aqui do canal, tá? Vou falar a Embrapa porque a Embrapa foi muito importante para a nossa agricultura e é muito importante hoje em dia por tudo que a gente está fazendo aqui, porque foi uma coisa, a gente tem um clima bem diferente do resto do mundo desenvolvido, para onde foram criadas as grandes tecnologias, né? Então a gente tem um clima tropical, um clima temperado. Então a Embrapa foi muito importante
nesse processo todo de modernização da agricultura brasileira. A Revolução Verde trouxe inúmeros problemas ambientais, como o desmatamento para o cultivo, acarretando também o surgimento de pragas e utilização de defensivos agrícolas, entre outros produtos. Dessa forma, houve uma alteração e contaminação em todo o ecossistema, solos, rios, animais e vegetais. Além disso, o programa, entre aspas, expulsou os produtores da sua lavoura, contribuindo para o aumento do êxodo rural e, consequentemente, o aumento da população em periferias de grandes cidades e capitais. Depois desse primeiro choque de tecnologia, veio um bônus para o Brasil. A partir da década de 90, a disseminação dessas tecnologias em todo o território nacional permitiu que o Brasil vivesse um surto de desenvolvimento agrícola, com o aumento da fronteira agrícola e a disseminação de culturas em que o país é atualmente recordista mundial de produtividade, como a soja, o milho, o algodão e entre outros, atingindo recordes de exportação. Então, pessoal, eu vou parar com a história por aqui, pois a partir desse ponto começa de verdade o principal conteúdo desse canal, que é a agricultura de hoje para frente. Afinal, o passado já foi e não tem como ser alterado. A única realidade que a gente pode interferir é o presente, para termos um futuro melhor e sustentável. Então, eu não sei se você percebeu, mas eu falei sobre mais agrotóxicos, defensivos agrícolas, do que qualquer outro assunto aí no meio, né? Então, aqui no canal Agro é Nosso Chão não é nada por acaso. Isso é porque fica o gancho para o nosso próximo episódio, que é agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Espero que tenha gostado desse vídeo, tá? E queria muito te agradecer por ter ficado até o final aqui comigo. E queria te pedir mais uma vez para se inscrever no canal, deixar seu like, tá? E ativar o sininho para receber as notificações quando saem vídeos novos, tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.